Olá, tudo bem com vocês? Então, falando de pandemia, né? Nós temos visto aí muitas pessoas que amamos, que nós consideramos, gostamos, enfim, passando por essa situação difícil, né? Situação complicada. E nós, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei se eu vou dizer infelizmente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós também vivenciamos esse momento, né, de pandemia. Eu tive também o coronavírus e achei que Papai do Céu já iria me levar com ele. Achei que já era o meu momento. E cheguei a orar e falar com Deus que fosse feito, né, tudo de acordo com a vontade dele. Fui diagnosticada com coronavírus, com 50% do meu pulmão tomado, com Covid-19. E o médico queria até me internar e tal, mas a sala vermelha estava bem cheia e muitas pessoas contaminadas com Covid. E eu pedi à minha filha, conversei com meu esposo para que eu pudesse me tratar em casa. Eu acredito que foi a melhor coisa que eu fiz. Apesar dos sintomas, né, que eu vinha tendo, febre alta, dor na garganta, dor no pulmão, a pneumonia, a falta de ar, o cansaço, né? Foi juntando tudo, a cefaleia, muita dor no corpo, vontade de só dormir, tomando medicamentos para febre a cada 3 horas. E a gente acaba ficando debilitada, né? Fica fragilizada em relação à saúde, né, da gente. E eu confesso para vocês que foi muito ruim. Foi muito ruim. Não desejo para ninguém passar o que eu passei. E a falta de ar foi muito, né, intensa. Eu não podia me virar na cama da direita para a esquerda, que já me faltava o ar. E um cansaço fora do comum, que eu não podia ir ao banheiro, que eu estava me sentindo debilitada. E por fim eu falei para Deus, meu Deus, se é chegada a minha hora, eu estou em paz, eu estou pronta. Eu, graças a Deus, eu estou bem. Eu não, entendeu? De uma hora a gente tem que partir, de alguma coisa a gente vai ter que partir. Se é meu momento, seja feito de acordo com a tua vontade. Só que foi uma coisa interessante, que é aquilo que eu falei no início, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vi, né, no momento que eu estava deitada na minha cama, e ali eu pude ver o meu esposo entrando no quarto e dobrando os joelhos na beirada da cama, e ele chorava igual uma criança. E ali eu vi ele orando a Deus e falando com Deus. E ele fez ali os votos dele com Deus, pedindo ao Espírito Santo. E naquele momento, quando eu vi ele orando e orando por mim, eu tive força de sentar na cama. Eu chamei por ele, eu dei um abraço nele e falei para ele, confie em Deus. Seja feito tudo de acordo com a vontade do Espírito Santo. Tenha fé, tenha paz no Espírito. E ali ele falou para mim os votos que ele fez com Deus por mim. Que ele não aceitou, né, o fato de eu estar doente. E ele fez um voto, 3 votos, por Deus, a Deus por mim. E no que ele saiu do quarto, eu percebi que eu já não estava mais com aquela febre. A princípio eu até achei que era efeito do medicamento, porque eu estava tomando medicamento, né, medicamentos fortes. Mas depois eu percebi que a febre que eu estava tendo, com menos de 3 horas e meia de intervalo, né? Ela foi se desaparecendo e o ar já foi entrando em mim, eu já conseguia puxar o ar e eu já conseguia sentir o ar no meu pulmão, porque o coronas parece que o ar não entra no pulmão. Parece que você puxa o ar e ele só chega até aqui e ele não chega lá dentro, né? E você parece que está ficando sufocada.
uma sensação de sufocamento e cansaço e uma coisa horrível, horrível mesmo, muito ruim. E ali eu vi que eu fui me restabelecendo, né? Eu vi que ali algo foi mudando em mim e eu já fui tendo forças, até mesmo para me reerguer em um ânimo diferente, para poder, né, me concentrar e pensar em Deus, né, em oração mesmo, em comunhão. Ali foi passando e eu vi o vírus saindo e tudo voltando ao normal e a minha saúde só se restabelecendo. Foi interessante que o que me chamou a atenção nisso tudo é a força do voto. A força do voto. O dobrar os joelhos, o se derramar diante de Deus, o se colocar na dependência de Deus em humilhação. E a força daquele voto, né? Que Deus se agradou. Então eu pude entender que aquilo que eu estava vivenciando foi um quebrantamento que Deus permitiu na alma do meu esposo, porque, por incrível que pareça, o que ele votou ali, o que ele fez de voto com Deus, foram 3 coisas que eu já tinha pedido a ele para fazer e ele não fez. E naquele momento daquele quebrantamento, foi exatamente o que ele ofereceu para Deus. O que eu quero falar com isso? Que às vezes Deus nos pede algo e às vezes nós temos uma dureza, né, no coração, uma certa resistência em querer dar aquilo que Deus pede. E nós resistimos à voz do Espírito Santo. E como está escrito, né, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, então nós temos que, quando ouvir realmente a voz de Deus, não é a voz do homem, eu estou falando de voz de Deus. E Deus fala, Ele fala no íntimo do nosso coração. E às vezes, infelizmente, nós somos duros para ouvir, insensíveis. Ou até ouvimos, né? Mas às vezes não. Às vezes a pessoa não dá crédito. E quando nós ouvimos a voz de Deus, o chamado de Deus, é importante que a gente atenda. É importante que a gente se renda. É importante que a gente faça, né, o que Deus está pedindo. E ali nós vamos receber livramento, nós vamos receber vitórias, nós vamos ver, nossos olhos vão poder ver aquilo que, de repente, há tanto tempo a gente está esperando, né? E a gente quer para a nossa vida e que só o Espírito Santo realmente ele pode nos dar, pode nos oferecer. E é isso. Estou aqui pela misericórdia de Deus, novamente, né? Dando continuidade aí, podendo compartilhar com vocês mais uma experiência, né? De ver isso. Foi uma coisa muito forte e a força do voto é algo que mexe muito, né? Com Deus e com a gente também. Porque às vezes quando Deus nos pede algo, a gente sabe que Deus está pedindo, mas às vezes a pessoa não quer dar, né? A pessoa não abre o coração em determinado momento. Então Deus, para poder ajudá-lo a fazer o que ele está pedindo, Ele permite que aquele coração duro de pedra seja quebrado. Por isso, às vezes, nós passamos por momentos difíceis assim, que nos arrancam as nossas lágrimas, que faz os nossos joelhos se prostrarem, que faz com que a gente se renda aos pés do Senhor Jesus. E nessa terça-feira, né, nós estamos até vivenciando esse propósito, né, no grande desafio da cruz, juntamente com o pastor Renato. E
Ele está fazendo esse propósito de dobrar os joelhos. Eu aconselho a vocês a fazerem esse propósito. Tanto de dobrar os joelhos, como também você separar algo que para você é valioso, importante, e você oferecer para Deus, até como uma prova, né? E honrar a Deus. Eu acredito que hoje, depois de tudo que nós vivemos aqui em casa, eu acredito que meu esposo hoje ele é outra pessoa. Não vou dizer que ele nasceu de Deus, não é isso. Mas ele se achegou a Deus, ele se rendeu a Deus, né? Para Deus. E colocou o propósito dentro dele de aprender de Deus e querer ser de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque ele decidiu entregar a vida dele para Jesus e viver, aprender as coisas de Deus e se tornar também um filho de Deus. Eu vi Deus o mover de Deus, o agir de Deus nessa situação. E é o que eu espero, né? Que também dentro da sua casa, seus familiares, aqueles que, né, são seus entes queridos, ou uma situação que você espera que aconteça, que através do seu dobrar os seus joelhos aí, do dobrar dos seus joelhos, né, chamando a atenção, se humilhando, se rendendo, Deus também possa fazer as coisas impossíveis que há tanto tempo de repente você espera. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês.